O primeiro componente é esse aqui. Isso aqui é uma lâmpada, né? Isso aqui é uma lâmpada, então não há nenhuma novidade. Mas a pergunta que você pode estar fazendo é: como controlar isso aqui com Arduino? Como controlar uma lâmpada com o Arduino? Vamos lá. Aqui funciona com... Qual a tensão que funciona? Aí, 220, né? 220 volts. Então eu preciso de 220 volts para acionar isso aqui. E aí o Arduino, não é? O Arduino, ele funciona... O Arduino, ele funciona com 5 volts. Então, o Arduino, ele funciona com 5 volts. Como é que eu vou acionar uma carga que funciona com 220 volts com a carga 5 volts, não é? Com uma placa eletrônica que funcione com 5 volts. E aí, como é que eu faço? Vai ter utilização de resistores aí também, né? Resistores aqui não. Não? Para não usar a tensão? Não. Aqui eu tenho 220 volts, então preciso de 220 volts. E aqui eu funciona com 5 volts. Você está falando aqui para amplificar a corrente, ou não? Não, aqui basicamente a gente não vai utilizar amplificadores. Aqui eu vou precisar de um componente eletromagnético que faça a interface entre a lâmpada e o Arduino. E esse componente é o módulo relé. O módulo relé. O que é o módulo relé? O módulo relé, ele é um componente eletromecânico que ele possui aqui dentro, ó. Isso aqui é um relézinho e aqui eu tenho um circuito eletrônico. Esse relé, aqui ó, eu tenho uma simbologia, tá? Então aqui eu tenho a simbologia aqui, ó. Simbologia aqui. E aqui você tem basicamente uma bobina. E você tem aqui 2 contatos. Um contato normalmente fechado, que é esse de baixo, e um contato normalmente aberto. Então tem um símbolo aqui, ó. Um contato normalmente fechado e outro contato normalmente aberto. E aqui no meio você tem um contato que nós chamamos de comum. Aqui do outro lado eu tenho um circuito eletrônico. Esse circuito eletrônico aqui, você tem aqui, esses LEDs são apenas para indicar se você está acionando ou desacionando o módulo relé, ou seja, para você saber visualmente, né, se o relé está acionado ou não. Então você tem esses LEDs aqui. Mas aqui eu tenho transistor e aqui eu tenho diodo e tenho resistores. Esse circuito eletrônico, ele vai acionar uma bobina aqui dentro. E essa bobina, através do princípio eletromagnético, vai fazer o fechamento ou a abertura de uma chave mecânica que tem aqui dentro. E essa chave mecânica vai permitir a passagem de corrente, né, para a lâmpada. Então você vai conectar aqui, por exemplo, o neutro diretamente no neutro da sua rede elétrica. E aqui você vai conectar, aqui eu tenho 2 contatos da lâmpada, né? São 2 contatos. Então aqui você tem aqui o neutro, por exemplo, né? E aqui você tem a fase. Neutro e fase. E essa fase ela vai ser aqui seccionada pelo relé. E aí você pode colocar no contato normalmente aberto ou fechado. E o comum é o que? O neutro? Não, né? Seria o neutro comum? Não, aqui só vai ter ou só a fase ou só o neutro. E você coloca o outro aqui diretamente na rede. Por exemplo, aqui você coloca diretamente a fase e o relé, vamos dizer assim, ele vai fornecer a fase para a lâmpada, tá? Então aqui, ó, como é que funciona? Você vai utilizar uma entrada digital da Arduino. Quando ele colocar aqui essa entrada digital, nível lógico alto ou nível lógico baixo, o relé ele vai acionar ou vai desacionar através desse circuito eletrônico aqui. Você aciona aqui na base de um transistorzinho e ele vai acionar ou desacionar, tá?
Então existe um transistor aqui no módulo relé que vai funcionar. O transistor ele pode funcionar como uma chave ou como um amplificador, mas nesse caso nós vamos utilizá-lo como uma chave, e ele vai funcionar a hora normalmente aberta, ou melhor, ele vai funcionar hora em corte, hora em saturação. E nesse exemplo aqui ele vai ser aberto ou fechado dependendo do nível lógico digital que eu colocar aqui na entrada. Então, se eu programar lá no Arduino e colocar, por exemplo, digital write low, nível lógico baixo, aí ele vai, por exemplo, ligar o relé. Se eu colocar nível lógico alto, ele vai desligar o relé. Então, basicamente é assim, né? Então, ó, é assim que se liga, né, uma lâmpada com o Arduino. Então, a lâmpada tem 220, funciona com 220 volts, e é assim que você faz. Você não pode ligar diretamente no Arduino, porque o Arduino ele é projetado para fornecer sinais de controle, tá? De forma geral. Isso, e ele trabalha só com 5 volts. E ele também tem limitação de corrente, tá? Então, por isso que você vai controlar apenas a lâmpada utilizando esse circuito aqui. Então veja que também aqui, ó, na indicação dele, aqui na indicação, ele possui, tá? Acho que não vai ficar muito boa a imagem, mas ele possui aqui a tensão, a sua faixa de trabalho. Então aqui, ó, 5 volts contínuo, então quer dizer que o circuito eletrônico dele funciona com 5 volts. E aqui, ó, você tem aqui o contato que pode funcionar até 10 amperes e 250 volts. Então você não fica limitado a apenas uma lâmpada. A lâmpada é apenas uma representação de uma carga. Você poderia estar aqui falando de uma bomba, você poderia estar falando de vários componentes, ou melhor, de vários equipamentos elétricos que funcionam, né, com uma tensão elevada, tá? 200 amperagem, né?